Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. Nesse vídeo eu vou mostrar como limpar o fundo infinito do estúdio. Esse é um problema recorrente para quem fotografa em estúdio e resolver isso é bastante cansativo, bastante enfadonho, é um trabalho repetitivo bem chato, isso pode ser bem cansativo quando a gente precisa fazer isso em muitas fotos. Eu vou mostrar aqui 3 técnicas, 2 delas manuais, utilizando recursos nativos do próprio Photoshop. E uma terceira técnica é utilizando um plugin que faz essa limpeza automaticamente por inteligência artificial, que é desenvolvido exatamente para essa finalidade pela Retouch for Me. Então vamos lá para a tela do meu computador para a gente ver 3 técnicas para limpeza do fundo infinito do estúdio. Então já estou aqui com o Photoshop aberto e a primeira técnica vai ser com o uso do filtro de mediana. Então nessa foto, se a gente aproximar, a gente vai ver que há bastante sujeira aqui no chão. E além disso, obviamente, a gente precisa consertar aqui o fundo que tá faltando um pedaço, enfim, precisamos melhorar bastante essa situação. E a minha primeira providência vai ser justamente resolver essa questão aqui da falta do fundo, né? É um fundo de papel e tem um MDF aqui embaixo para a gente ganhar um pouquinho mais de profundidade no estúdio e vamos precisar corrigir essa situação. E essa situação aqui eu vou corrigir utilizando a inteligência artificial generativa. Então, vou pegar a ferramenta de laço, tá aqui a ferramenta de laço, e vou selecionar essa área que eu quero que a inteligência artificial resolva para mim para eliminar essa emenda entre o MDF e o fundo de papel. Então, além dessa região, eu tenho também aqui nesse cantinho, é uma área pequena, mas eu já vou aproveitar para resolver, e aqui em cima tem uma área de flare do flash. São as coisas que acontecem quando a gente trabalha com um estúdio pequeno. Vamos resolver tudo isso de uma única vez utilizando a inteligência artificial. Para isso, eu preciso acrescentar mais áreas a essa primeira seleção que eu já fiz. E eu vou utilizar a tecla de atalho Shift. Veja que quando eu pressiono Shift com uma ferramenta de seleção, ao lado do cursor aparece um sinal de mais, indicando que eu vou acrescentar áreas àquela seleção. Então, com o Shift pressionado, eu vou selecionar essa região aqui de cima do flare e também pressiono o Shift e com o Shift pressionado, eu vou selecionar esse cantinho inferior direito. As áreas que eu quero que a inteligência artificial resolva para mim já estão selecionadas e agora na barra de tarefas contextual eu vou simplesmente clicar em preenchimento generativo e depois em gerar. A gente vai esperar um pouquinho, a inteligência artificial vai trabalhar e vamos ver o resultado logo em seguida. Pronto, tá aí o resultado. A gente tem 3 opções, podemos escolher entre qualquer uma delas e nesse caso qualquer uma delas serve, enfim, é uma remoção bastante simples. Agora eu vou mesclar essa camada do preenchimento generativo feito com a inteligência artificial com o plano de fundo utilizando o atalho Command E ou Ctrl E para a gente seguir então na nossa limpeza. Vou duplicar o plano de fundo, Ctrl J ou Command J e vou selecionar a modelo. Posso fazer de diversas maneiras, mas venho aqui na família da ferramenta de seleção rápida e na barra de opções vou clicar em selecionar assunto. Por inteligência artificial, o Photoshop vai localizar e selecionar a modelo e agora eu preciso expandir um pouco essa seleção porque eu quero tirar a modelo da imagem. Então eu venho em selecionar, modificar, expansão. Eu vou expandir essa seleção para que não sobre nenhum pedacinho da modelo na imagem. E aqui eu posso usar 15 ou 20 pixels, eu acho que é adequado. Então eu vou usar 20 pixels nesse caso, clique em OK, a seleção foi expandida em 20 pixels. Eu vou agora em editar, preencher e aqui em conteúdo vou utilizar sensível a conteúdo. Eu poderia tentar remover a modelo utilizando a inteligência artificial, mas às vezes a inteligência artificial entende que eu não quero remover a modelo e quero substituir ela por outra modelo. E isso vai acabar
gastando tempo, gastando inclusive os nossos créditos generativos, e nesse caso eu não preciso de uma remoção perfeita. Eu preciso só tirar a modelo da imagem. E a ferramenta de sensível a conteúdo vai resolver isso muito bem. Na ferramenta de sensível ao conteúdo, o Photoshop olha para todos os pixels da imagem, identifica aqueles pixels que sejam adequados para substituir a área selecionada, copia, cola e mescla esses pixels na luminosidade e na textura. Então é isso que eu quero, sensível a conteúdo aqui nessa área de conteúdo, clique em OK e a modelo então vai ser removida do fundo. Vocês vão ver que não é uma remoção perfeita, mas não importa, nesse momento é mais do que suficiente para o que eu preciso. Vou desabilitar essa seleção utilizando o atalho Ctrl D ou Command D. Agora eu tenho o fundo sem a modelo, não é perfeito, mas não tem problema. O que eu quero agora é borrar esse fundo, desfocar esse fundo. E para isso eu vou utilizar o filtro de mediana, como eu havia falado. Mas antes eu vou converter essa camada para objeto inteligente. Por quê? Um filtro aplicado em uma camada de objeto inteligente é um filtro inteligente. E um filtro inteligente pode ser sempre reajustado depois de aplicado. Veja só, vou clicar com o botão direito nessa camada e escolher a opção Converter em objeto inteligente. E agora eu tenho um íconezinho indicando que essa camada é uma camada de objeto inteligente. Vou até o menu Filtro e escolho Ruído Mediana. E aqui eu vou aproximar a minha foto para enxergar o chão com detalhes e vou ajustar o raio aqui até que a sujeira desapareça. Então perceba aqui, olha, vou aumentando os valores de raio até que toda essa sujeira no chão aqui desapareça. Estou me preocupando apenas com a sujeira no chão, que é isso que me interessa nesse momento. Acho que para essa foto alguma coisa aqui perto de 25 ou 26 pixels pode ser adequado. Clico em OK e agora eu tenho essa camada com o fundo desfocado, obviamente sem a modelo. O interessante de ter convertido essa camada para objeto inteligente antes de mais nada é que agora, se eu clicar em mediana, eu consigo abrir de novo a ferramenta, o filtro mediana, e posso ajustar aqui se for necessário posteriormente. Nesse caso vou deixar como está, vamos clicar aqui em cancelar, vamos voltar para o plano de fundo e mais uma vez vou selecionar a modelo. Nesse caso eu não vou utilizar o botão selecionar assunto aqui da ferramenta de seleção rápida. Vou utilizar o mesmo botão que está aqui embaixo na barra de tarefa contextual, selecionar objeto. É exatamente a mesma coisa, o Photoshop por inteligência artificial vai selecionar a modelo no plano de fundo. Veja que eu ativei o plano de fundo e isso é bastante importante porque, obviamente, essa camada que a gente desfocou com o filtro mediana já não tem mais a modelo, então ela não poderia ser selecionada aqui. Selecionei a modelo e agora eu vou inverter essa seleção. Vamos dar um Command 0 só para a gente devolver a foto para ampliação normal. E eu quero inverter essa seleção, porque a máscara que eu preciso criar precisa ter a modelo pintada de preto e o fundo pintado de branco, para que o efeito de desfoque apareça. Então eu vou utilizar o atalho Ctrl Shift I ou Command Shift I se você estiver no Mac. E veja que agora eu percebo o pontilhado por fora da imagem, na margem da imagem, indicando que o que está selecionado é tudo aquilo que está entre a modelo e o limite aqui da foto. Volto lá para a camada do fundo, aonde a modelo não existe, e clico no meu ícone de criar uma nova máscara de camada. Agora a máscara de camada vai ser pintada de preto na modelo e de branco no fundo. Veja, a modelo fica pintada de preto e o fundo fica pintado de branco. Aonde está branco, eu vejo o efeito, que é o fundo. Aonde está preto, eu não vejo o efeito de desfoque, que é na modelo, e é exatamente isso que eu quero. E temos aí, então, o resultado. Veja que o fundo agora não tem mais nenhuma sujeirinha, o fundo está bem limpo. E é claro que eu posso precisar
ajustar a máscara, mesmo tendo expandido a seleção, eventualmente alguma área da modelo pode ficar manchada pelo desfoque. Então agora a gente precisa ver se é necessário fazer um pequeno acabamento na máscara. Para isso eu vou ligar e desligar o ícone de visualização dessa camada do desfoque para a gente ver se há algum problema. Veja só, acho que aqui, olha, na sombra do pé da modelo a gente pode tentar melhorar. Para isso, então, eu vou habilitar a camada com o desfoque, pegar a ferramenta pincel, tá aqui a minha ferramenta pincel, o atalho é B de bola. A cor de primeiro plano é preta, porque eu quero esconder esse efeito de desfoque em algumas áreas, para melhorar o acabamento ao redor da modelo. Para isso, então, aqui no seletor de cores, com a máscara ativa, veja só, a máscara está ativa, eu tenho essa moldurinha branca ao redor da máscara. Com a máscara ativa, eu vou inverter o preto com o branco, botar o preto como cor de primeiro plano e o branco como cor de plano de fundo, clicando nessa setinha dupla aqui acima do seletor de cores. Veja, a setinha dupla me permite inverter entre o preto e o branco como cores de primeiro plano e plano de fundo. E agora, pincel ativo, eu vou pintar de preto aqui ao redor do pé da modelo, para devolver esse contorno da sombra. E eu vou fazendo isso em toda a foto, olhando para a foto e vendo em que áreas a máscara precisa ser ajustada. Então eu acho que aqui no pé da modelo, acho também que aqui na barra do vestido isso pode ser necessário, então aqui atrás também. E aí eu vou fazendo isso em toda a foto, com cuidado, fazendo esse acabamento da máscara. Vamos ver aqui mais para cima. Vamos ver aqui nas pernas, nada nas pernas. Eu acho que aqui a gente vai ter algumas decisões a tomar. Veja que aqui na mão é preciso corrigir, então com o pincel, cor de primeiro plano preta, eu pinto aqui, aumento a minha máscara, o que eu estou fazendo é aumentando essa máscara preta para esconder o efeito de desfoque nessa região. Veja que aqui no cabelo, o desfoque elimina todos esses fiozinhos que estão desalinhados aqui. Isso pode ser interessante, você pode querer isso, ou eventualmente não. Se você não quiser, basta pintar nessa área de preto e veja que os fiozinhos de cabelo voltam a aparecer. Então a gente vai ligando e desligando a visualização dessa camada com desfoque e vai ajustando, pintando na máscara e ajustando a máscara conforme a necessidade. Aqui na cabeça da modelo, veja que os fiozinhos de cabelo que estão desalinhados, eles desapareceram completamente. Isso normalmente é interessante, normalmente eu gosto de eliminar esses fiozinhos. Então, nesse caso aqui, eu nem vou pintar na máscara nessa região. Vou deixar dessa maneira porque eu acho que fica melhor, o cabelo fica um pouquinho mais alinhado. Aqui por dentro, entre o braço e a cabeça, mais uma vez a gente tem alguma invasão do desfoque sobre a modelo, e aí você vai decidir se você quer ou não esse desfoque. Se você não quiser, basta pintar nessas áreas e aqueles fiozinhos de cabelo vão voltar a aparecer. Se você preferir o cabelo um pouco mais alinhado, você não precisa pintar e o desfoque do fundo vai esconder esses fios de cabelo. Acho que está completa a minha máscara, o acabamento da minha máscara, e aqui o fundo então vai ficar dessa forma. Veja, era assim, ficou assim. Era assim, ficou assim. A outra técnica que eu vou utilizar é com o plugin da Retouch For Me. A Retouch For Me produz plugins para diversas finalidades, para retoques de retrato, e um desses plugins é um plugin especificamente desenvolvido para limpar o fundo das fotos, que se chama Clean Background. Então, ele serve exatamente para isso, e nessa foto a gente tem aqui o chão bem sujo, e eu vou utilizar o plugin da Retouch For Me para isso. Vou no meu menu de plugins e clicar no painel Retouch For Me, porque a partir desse painel eu consigo acessar os plugins, tanto aqueles que têm processamento na nuvem, ou seja, eu posso utilizá-los a partir dos servidores da própria Retouch For Me, ou aqueles que eu tenho instalados no meu computador. Então veja que nesse painel eu tenho o Cloud Retouch,
o processamento na nuvem, e on-device são plugins que estão instalados no meu computador. Isso é interessante porque a Retouch For Me permite que você compre os plugins e tenha instalados no seu computador e eles são seus para sempre. Ou então, se você preferir, você compra créditos e utiliza a partir desse processamento na nuvem. E é isso que eu vou fazer agora. Perceba que eu tenho aqui 255 créditos, significando que eu posso usar esses plugins em 255 retoques, 255 fotos. Eu tenho uma série de plugins que podem ser utilizados na nuvem, veja, todos esses podem ser utilizados, mas eu não vou utilizá-los nesse momento porque a minha questão aqui é só a limpeza do plano de fundo. Então, vou habilitar apenas o plugin Clean Backdrop, que é justamente o plugin destinado a limpar o fundo. E a única coisa que eu preciso fazer é clicar, depois do plugin habilitado, é clicar nesse botão Retouch, que o plugin por inteligência artificial vai localizar as sujeiras e vai limpar o fundo para mim. Veja só, clico em Retouch e imediatamente o plugin começa a trabalhar. Pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo da sua conexão com a internet. A gente está falando de processamento na nuvem, mas o resultado é bastante bom e normalmente mais rápido do que fazer isso manualmente, principalmente se a gente considerar um grande número de fotos. Veja, acabou depois de alguns poucos segundos e temos aí o resultado. Olha só, sem o plugin, com o plugin, sem o plugin, com o plugin. O chão fica basicamente totalmente limpo e é claro que se eventualmente eu achar que eu preciso remover mais uma ou outra área, eu tenho a camada feita pelo próprio plugin com os ajustes que ele aplicou. Então isso é bastante interessante porque, apesar de ser um ajuste automático feito com a inteligência artificial, me permite refinar manualmente se eu quiser. Veja só, sem o plugin, com o plugin, muito mais rápido do que trabalhar manualmente e bastante eficiente, um resultado bastante interessante. Inclusive, se você tiver interesse em conhecer mais dos plugins da Retouch For Me, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para que você possa baixar o painel de plugins e utilizar com alguns créditos gratuitos. E aí, se você quiser comprar um pacote de créditos, com esse link você vai ganhar créditos extras. Então vale a pena dar uma conferida através desse link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. A terceira técnica utiliza o filtro poeira e rabiscos. Então, nesse caso, eu vou duplicar 2 vezes o plano de fundo. Utilizando o atalho Ctrl J ou Command J, duplico 2 vezes o plano de fundo. Nessa camada mais acima, eu vou selecionar o modelo. Posso fazer isso indo na família de ferramentas da ferramenta de seleção rápida e clicando aqui em cima na barra de opções da ferramenta em selecionar assunto, ou na própria barra de tarefas contextual no botão selecionar assunto. O Photoshop por inteligência artificial localiza e seleciona o modelo e eu faço uma máscara. Vou fazer uma máscara ao redor desse modelo. Veja, na camada que está mais acima da pilha de camadas, clico no ícone de criar uma máscara de camada e a máscara então é feita. Ativo a camada que está logo abaixo e, como no primeiro exemplo, eu vou converter essa camada para objeto inteligente. Clico com o botão direito na camada e escolho converter em objeto inteligente. O íconezinho do objeto inteligente aparece aqui na miniatura da camada. Vamos em filtro, ruído, poeira e rabiscos. É um outro filtro de desfoque. E aí, para cada situação, uma ou outra técnica pode ser mais interessante. Vamos aproximar aqui a foto para a gente ver aonde esse filtro vai agir. E o que eu vou fazer é aumentar o raio até que toda essa sujeira aqui no chão desapareça. Para cada foto, obviamente, um valor diferente. Então vamos aumentando. Eu vou diminuir aqui o limiar, porque o limiar remove o efeito nas arestas. Então eu vou deixar ele zerado para depois a gente remover em algumas arestas quando necessário.
Vamos aumentando aqui o valor de raio. Acho que para essa foto alguma coisa perto de 45 pixels pode ser interessante no raio. E agora a gente percebe que há um desfoque em algumas áreas que não me interessa, que é ao redor do pé, entre as pernas. Eu vou tentar reduzir isso utilizando o limiar. Então vamos aumentando aqui o limiar para ver se a gente consegue tirar um pouco desse desfoque em algumas dessas áreas. Veja que pouco mudou, então eu vou precisar fazer o acabamento agora na máscara. Clico em OK. Esse filtro foi aplicado numa camada de objeto inteligente, portanto ele é um filtro inteligente que pode ser acessado a qualquer momento clicando sobre o nome do filtro, mas o que me interessa agora é fazer um acabamento na máscara. Eu quero pintar de branco aonde eu não quero esse efeito. Então ativo a máscara, que está lá naquela camada acima da pilha de camada, pego a ferramenta pincel, atalho B de bola, e na cor de primeiro plano eu vou utilizar o branco. Então aqui no seletor de cores me certifico que o branco está como cor de primeiro plano. Se não tiver, a gente clica nessa setinha dupla para que ele fique nessa posição. E agora então com o pincel ativo eu vou pintando ao redor do modelo, fazendo esse acabamento no limite da máscara para que o efeito de desfoque não afete o corpo do modelo. Então vamos pintando aqui, veja que aqui próximo à bermuda, ao redor das pernas, a gente percebe que o filtro está agindo. Olha, a sombra do sapato, e aí a gente vai fazendo esse acabamento da maneira que for necessário para aquela foto. Cada foto é uma situação. Aqui entre as pernas da mesma maneira, aqui próxima à bermuda e o joelho, vamos subir um pouquinho mais para a gente ver se o efeito está invadindo ou não o modelo. É interessante ligar e desligar a camada do filtro, para que a gente possa ter um parâmetro de comparação, senão às vezes fica difícil e isso foge do olhar. Então veja só, clicando, ligando e desligando a visualização da máscara, a gente percebe claramente aonde o desfoque está acontecendo. Então volto lá com a ferramenta pincel, cor de primeiro plano branca, vou pintando naquelas áreas em que eu quero esconder o efeito com a máscara do modelo. Mais uma vez aqui em cima no tórax, aqui olha no braço há invasão, aqui nessa região, aqui atrás. E aí a gente vai pintando, fazendo o acabamento dessa máscara. Obviamente nesses métodos manuais a gente precisa de um pouco mais de trabalho, um pouco mais de atenção, diferente do resultado que a gente obtém com o uso do plugin de inteligência artificial. O resultado é muito mais rápido e muito mais preciso e normalmente a gente não precisa fazer nenhum tipo de acabamento mais elaborado. Vamos ver aqui no rosto, veja ali no pescoço, o desfoque está agindo. A mesma coisa que aconteceu com a primeira modelo, o desfoque invade o cabelo, a gente pode deixar para eliminar esses fios de cabelo um pouquinho mais desalinhados, ou eventualmente não, a gente pode deixar esse desfoque escondendo esses fiozinhos de cabelo. Aí é uma decisão pessoal, da sua necessidade, do seu gosto, da sua foto. Então vejamos aqui no chão como ficou o resultado. Veja, era assim, sem o ajuste com o filtro poeira e rabisco, e ficou assim. Era assim e ficou assim. Era assim, ficou assim. A gente então tem o fundo limpo, com um pouco mais de trabalho, em algumas técnicas. Com o uso do plugin o trabalho é menor, o processo é mais rápido e pode agilizar aí a nossa produtividade. Mas dá para fazer tanto manualmente quanto com o uso de plugins. Então é isso, pessoal. Essas foram 3 técnicas para limpeza do fundo infinito do estúdio. Só lembrando que se você quiser conhecer os plugins da Retouch4Me, aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter um link que vai te levar direto para lá e que te dá alguns benefícios, descontos caso você queira comprar os plugins, créditos extras caso você queira comprar pacotes de créditos. Vale a pena dar uma conferida. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Muito obrigado por terem ficado até aqui e até o próximo vídeo.